Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Maria da Luz revela à mãe que Rodrigo abusou dela. Valentina dá uma chicotada no rosto de Rodrigo. Cristina denuncia Rodrigo pelo assassinato de Lázaro. Para proteger Ivana, Isabel assume a culpa pela morte de Oscar. Rodrigo é preso depois que Sabino o denuncia. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Dona, no resumo semanal, de 3 a 7 de abril. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 3 de abril. Ivana diz para si mesma que nem que ela tenha que dormir com um asqueroso, com um matuto, ela vai dar um filho ao José Miguel. Alonso conta para Valentina que Brenda faleceu. Valentina diz que sente muito e pergunta como está o filho dele. Alonso diz que Santiaguinho é muito forte. Foi passar uma temporada com a avó dele, mas assim que voltar de viagem, vai ficar direto com ele. Alonso diz a Valentina que está ali por um motivo muito importante, quitar sua dívida com ela e paga o dinheiro que pegou emprestado com ela. José Miguel vai até a casa de Valentina para tentar falar com ela. Maria da Luz diz a ele que Valentina está no escritório com Alonso. José Miguel desiste de falar com ela e vai embora com raiva. Alonso diz a Valentina que se voltou foi para provar que o seu amor por ela é verdadeiro e pede para ela lhe dar um último voto de confiança. Valentina não diz nada a ele. Sandra diz a Felipe que enquanto a mãe dela não aceitá-lo como seu esposo, ela não vai mais vê-la. Felipe diz que cada vez o surpreende mais a maturidade dela. Benita fica muito nervosa ao saber que Alonso foi procurar Valentina e lhe pediu mais uma chance. Valentina diz que Benita não precisa se preocupar, porque ela é apaixonada pelo José Miguel. Benita diz a Valentina que a Maria da Luz disse que o José Miguel já sabe que o Alonso foi vê-la e saiu de lá cuspindo maribondo vivo. Valentina diz a Benita que vai usar o Alonso para fazer ciúmes no José Miguel. Isabel vai falar com Ivana sobre a sua gravidez. Ivana é muito grosseira com a mãe. Diz que não é nada para ela e que ela só foi defender a Valentina. Isabel diz que Ivana não pode pressionar o José Miguel. Ele não a ama. Isabel diz a Ivana que haja o que houver, o seu neto e ela sempre contarão com o apoio dela. Isabel pede para Ivana pensar nisso e diz que é melhor ela voltar. Ivana diz que não vai voltar e que se a mãe acha que ela sofre porque a sua menina querida é a Valentina, está enganada. Ivana diz que não precisa de nada da mãe, não precisa que ela ame, não quer o seu apoio, nem o seu carinho, e manda ela sair dali e deixá-la em paz. Isabel diz que Ivana já sabe onde pode encontrá-la. Ela estará lá, a esperando. Delegado Toledo volta para a capital. Diz a viúva de Oscar que esteve em São Pedro conversando com os moradores do lugar e obteve informações surpreendentes que confirmam que Valentina Vilaça é uma mulher perigosa. Nádia diz que não entende que relação pode ter isso com a morte do marido dela. Toledo diz que Valentina agrediu verbalmente o Oscar quando soube que ele era amante da prima dela. E o agravante é que ela é acusada pelos moradores de ter matado um de seus empregados e também esteve envolvida em um acidente no qual morreu um fazendeiro de sobrenome Montesinos. Toledo diz a Nádia que com esse histórico tudo aponta que a responsável pela morte do esposo dela pode ter sido a Valentina Vilaça. Nádia fica surpresa. José Miguel vai até o hotel de Ambrósio falar com Alonso. Diz que a Valentina não o ama e ele não vai deixar o caminho livre. Alonso diz a José Miguel que ama a Valentina e nem ele nem ninguém vai impedi-lo de lutar pelo perdão e o amor dela. José Miguel avisa Alonso que também está nessa luta e garante que será o rival mais sem piedade que ele poderia enfrentar. Leonor aconselha Henriqueta a fingir que aceita o casamento de Sandra com Felipe, porque assim será muito mais fácil criar uns probleminhas para que a filha dela se arrependa de ter se casado com esse pobre coitado e termine se divorciando. Henriqueta gosta da ideia. Rodrigo volta a ser bruto com Cristina. Cristina pergunta o que houve com ele, se ele está com outra mulher. Rodrigo agarra a Cristina pelos cabelos, a joga no sofá e pergunta se ela não percebe que é muito pouca coisa para ele. Rodrigo diz que é muito macho, pode ter quantas mulheres quiser, até a própria filha dela, se lhe der na telha. Cristina grita para ele calar a boca. Rodrigo diz que eles param por ali, e se ela quiser pode ir na casa dele para lavar a roupa ou fazer comida, mas nada mais que isso, e manda ela cair fora de lá.
Valentina decide conversar com José Miguel. José Miguel diz que a Ivana faz parecer que o filho que espera é dele, mas ele está seguro de que não houve nada entre ela e ele. Valentina diz para José Miguel assumir os seus atos, porque essa criança não tem culpa dos seus erros. Ela merece um lar e ele deve se casar com a Ivana. José Miguel diz para Valentina não lhe pedir isso, porque ele não ama a Ivana e não acredita que esse filho seja realmente dele. José Miguel diz que Valentina é o grande amor da sua vida e ele não quer perdê-la. Valentina diz que não é fácil para ela saber que eles dois não têm mais futuro e ela não sabe o que vai fazer com tanto amor. José Miguel pede perdão a ela por toda essa situação. Aos prantos, Cristina conta para Maria da Luz o que Rodrigo fez com ela. Terça-feira, 4 de abril. Ivana diz a José Miguel que se não fosse por esse bebê, teria deixado de perturbá-lo. Mas talvez esse bebezinho seja o laço que os unirá definitivamente. José Miguel fica assustado com o modo como ela fala e se afasta deixando só. Ivana diz para si mesma que ganhará essa batalha, só terá que esperar um pouco. Felipe leva Sandra para conhecer a casa deles. Sandra fica encantada com a surpresa que Felipe preparou para a primeira noite dos dois. Valentina diz a Sabino que é uma pena que o José Miguel tenha vendido a parte onde fica a lagoa. João chega aflito e diz a Sabino e Valentina que o novo dono das terras fechou os tiques e eles não têm água, não poderão começar a plantar. Valentina diz para Sabina acompanhar João, ver o que pode fazer e mantê-lo informada. Rodrigo diz aos seus empregados que as comportas vão ficar fechadas até que ele seja o dono absoluto da fazenda Montesinos. Cristina diz a Amparo que tem provas de que, na verdade, o Rodrigo matou Lázaro. Rodrigo envia flores para Valentina. No cartão, ele diz que espera que ela se lembre do que ele há muito tempo disse, que é o seu mais fiel escravo. Enfurecida, Valentina manda Maria da Luz jogar fora e diz que esse estúpido ficou maluco. José Miguel descobre que Rodrigo comprou os terrenos da lagoa. Rodrigo diz a José Miguel que aquelas terras já são dele e manda ele sumir antes que ele dispare uns tiros. Furioso, José Miguel diz que não vai permitir que Rodrigo fique com as suas terras. Rodrigo diz a José Miguel que vai ficar com aquelas terras e com as que restam para ele também. Rodrigo diz a José Miguel que pretende ficar com tudo que é dele, porque para isso lhe sobra dinheiro. E já estando no mesmo nível, ele também pretende ficar com a dona. José Miguel fica louco ao escutar isso e quer partir para cima de Rodrigo. Sabina e João se esforçam para segurá-lo. Rodrigo diz a José Miguel que a Valentina Vilaça ele não vai comprar, vai tomá-la dele numa boa, para ele aprender como se conquista uma mulher. E manda ele sair já das terras dele ou o matará ali mesmo. José Miguel diz a Rodrigo que isso não vai ficar assim e vai embora. Isabel diz a Valentina que a Ivana não merece o sacrifício dela, que não vale a pena sacrificar um amor e pede para ela pensar bem no que está fazendo. Leonor diz a Ivana que sabe que o José Miguel vendeu metade da fazenda. Ivana pergunta para quem. Leonor diz que não sabe e agora só o que a interessa é poder vender o resto para eles irem embora de lá o quanto antes. Cada vez mais demonstrando seu desequilíbrio, Ivana diz: Isso, sim. Na capital poderíamos abrir algum negócio. O José Miguel tem uma profissão que ele pode exercer. E longe da Valentina, ele vai aprender a me amar. E seremos felizes, muito felizes. Alonso vai ver Valentina na fazenda e insiste para ela deixá-lo acompanhá-la até o povoado. Valentina cede diante a insistência dele. Henriqueta começa a fazer o que Leonor sugeriu. Ela procura Felipe no centro de saúde, o agradece por ter salvado a vida dela. Felipe diz que ela não tem o que agradecer, que é a obrigação dele como médico salvar a vida de um paciente e como marido da filha dela. Henriqueta diz: de qualquer forma queria dizer isso. Pega a mão dele e o chama de filho. Surpreso com a atitude de Henriqueta, Felipe diz a ela que ama a Sandra e dá a sua palavra que vai viver para fazê-la feliz. Henriqueta promete que vai visitar a Sandra na casa deles, dá até logo, beija o rosto dele e vai embora. Amparo diz a Felipe que ficou de queixo caído, mas que se fosse ele, não confiaria em Henriqueta. Filadelfo pergunta por que Rodrigo mandou flores para Valentina. Rodrigo pergunta a Filadelfo por que não podia fazer isso. Se a Leonor, que era toda poderosa, se apaixonou por ele, por que a Valentina não pode? Grosseirão, Rodrigo, bigodão escroto, diz a Filadelfo que tem dinheiro e sabe como satisfazer uma fêmea.
Valentina chega ao banco com Alonso e encontra José Miguel. Valentina diz a José Miguel que ficou sabendo que o novo dono da fazenda cortou a água dele. Pergunta se ele já resolveu o problema e se tem alguma coisa que ela pode fazer. José Miguel a agradece, diz que ela não pode fazer nada e vai embora, sem dizer que o Rodrigo é o novo dono dos terrenos da lagoa. Cristina diz a Maria da Luz que não quer saber mais nada desse cachorro do Rodrigo. Maria da Luz não aguenta mais guardar segredo e revela à mãe que o Rodrigo abusou dela. Cristina fica chocada. Benita escuta a conversa delas e chora. Maria da Luz diz à mãe que o Dr. Felipe é o único que sabe o que o Rodrigo fez com ela. Cristina jura por Deus que o Rodrigo vai pagar muito caro pelo que fez à filha dela. Henriqueta vai visitar Sandra e diz que entendeu que o Felipe é a vida dela. Sandra fica feliz, pois acredita que a mãe realmente aceitou seu casamento com Felipe. Leonor se surpreende quando José Miguel conta para ela que foi o Rodrigo quem comprou os terrenos da lagoa. Ivana vai até a casa de Valentina. Gabi pergunta como ela tem coragem de ir até aquela casa depois de ter roubado a prima. Cínica, Ivana diz a Gabi que não vai perder o tempo dela ouvindo tolices. Valentina e Alonso chegam e Ivana pede para falar em particular com a prima. O delegado do povoado chega à fazenda e diz que Valentina e Ivana terão que comparecer na delegacia no dia seguinte para prestar depoimento ao delegado Toledo, que está investigando o homicídio do senhor Oscar Almeida. Ao ficarem sozinhas, Ivana, capivara dissimulada, pede perdão a Valentina por ter roubado, mas diz que estava desesperada com a atitude do José Miguel. Ele se escondeu atrás de uma bebedeira para negar que tinha acontecido uma coisa entre eles. Valentina diz a Ivana que se não existisse esse filho, esqueceria que era da família e brigaria de mulher para mulher pelo amor do homem que ela ama. Ivana diz a Valentina que não tem culpa de ter se apaixonado pelo mesmo homem que ela. Valentina diz a Ivana: isso não me surpreende em nada, não é a primeira vez que age assim. E agora, se me der licença, eu vou trabalhar. Leonor diz a Rodrigo que não vai permitir que ele prejudique o José Miguel, tirando a água deles, e exige que ele abra as comportas imediatamente. Enfurecido, Rodrigo manda Leonor ir parando, diz que não recebe ordens dela e, como proprietário da lagoa, ele pode fazer o que bem entender nela. Rodrigo diz a Leonor que o filho dela não vai ver uma só gota de água nas terras dela. Valentina fica surpresa ao saber por Sabino que Rodrigo comprou a metade da fazenda Montesinos. Quarta-feira, 5 de abril. Cristina vai à delegacia com Amparo e entrega ao delegado as provas de que Rodrigo Gavilã matou Lázaro Magalhães. Ivana procura Felipe no centro médico e diz que ele tem que dizer ao delegado que os dois estavam juntos no momento da morte do Oscar Almeida. Felipe diz que não, que isso não é verdade e pergunta se ela matou Oscar. Atordoada, Ivana diz a Felipe que sim, que o matou. Cristina diz ao delegado que está na hora do Rodrigo Gavilã pagar por todos os seus crimes. O delegado diz a Cristina que será feita a justiça, mas primeiro eles têm que comprovar que aquele sangue é realmente do Lázaro. E enquanto isso, é muito importante eles manterem aquela situação no mais absoluto sigilo para não alertar o Rodrigo. Maria da Luz diz a Timóteo que não quer saber de namorar e nem casar, e assim que puder vai virar uma freira franciscana. Timóteo fica arrasado por Maria da Luz estar o dispensando e vai embora desolado. Benita diz a Maria da Luz que, sem querer, escutou ela contar para a mãe o que o canalha do Rodrigo fez com ela. Maria da Luz chora nos braços de Benita. Ivana conta para Felipe como matou Oscar, diz que foi um acidente e implora para ele ajudá-la. Ivana diz a Felipe que está esperando um filho do José Miguel e que, pelo amor que ele teve por ela um dia, que a ajude, porque se disser a verdade, será o responsável pelo filho dela nascer na cadeia. Ivana retorna para a fazenda e Leonor conta para ela o que Rodrigo fez. Ivana diz a Leonor que sem água o José Miguel vai abandonar os planos de reerguer a fazenda rápido e não vai ter opção se não voltar para a capital. Leonor diz que enquanto isso não acontece, a apavora a ideia de que o filho dela vai brigar com o Rodrigo e essa discussão termine em tragédia. Isabel fica preocupada ao saber que Ivana e Valentina terão que depor sobre a morte de Oscar. Valentina tenta tranquilizar a tia. Rodrigo está crente
que está conseguindo conquistar Valentina, porque ela não lhe devolveu nem as flores e nem o cartão que ele mandou. Rodrigo diz a Filadélfia que Valentina já está no papo e amanhã ele vai mandar outro buquê e uma joia bem fina para ela. Cristina conta para Maria da Luz que denunciou Rodrigo e o delegado pediu para elas não comentarem com ninguém, que é para ele não desconfiar. Maria da Luz fica feliz pela mãe ter tido coragem de denunciar Rodrigo e diz que quer ver esse mau caráter apodrecendo na cadeia. Felipe se lembra da conversa que teve com Ivana, mas não diz nada a Sandra. Sandra estranha ao ver ele tão pensativo. Valentina recebe mais um buquê de flores de Rodrigo e uma joia, e furiosa vai falar com ele. Rodrigo fica todo alegrinho ao ver Valentina em sua casa e diz que espera que ela tenha gostado do presente dele. Valentina joga as joias no chão e pergunta quem ele pensa que é. Rodrigo diz a Valentina que quer agradá-la, conquistá-la. Agora ele tem terras e lhe sobra dinheiro. Rodrigo diz que Valentina não sabe como ele gosta de tê-la perto. A puxa para perto dele. Diz que está disposto a colocar o mundo aos pés dela, adorá-la para sempre e a beija. Enfurecida, Valentina empurra Rodrigo e dá uma chicotada na cara dele. Rodrigo diz que isso que ela fez só aumenta o desejo dele por ela e agora ela vai ser dele. Valentina tenta dar outra chicotada em Rodrigo, mas ele a impede e diz que agora ela vai saber o que é um homem de verdade. Valentina diz a ele: um homem que é homem mesmo não pega uma mulher à força e que fique claro que entre nós dois não pode existir nada. Então pode se poupar de me enviar presentes. E outra coisa, o que está fazendo com José Miguel é uma canalice. E que fique sabendo que eu vou utilizar todo o meu dinheiro, que é muito maior do que o seu, para proteger e ajudar o José Miguel. Rodrigo diz que não suporta que ela fale do Mauricinho. Ele o odeia e a beija à força de novo. Valentina dá uma joelhada nas partes baixas de Rodrigo, o chama de animal, imbecil e vai embora correndo. Arrasou, Valentina, colocou esse bigodão escroto, demente no lugar dele. Henriqueta diz a Moisés que já aceitou o casamento da filha deles com Felipe. Moisés fica desconfiado. Alonso e José Miguel vão procurar Valentina na fazenda. Os dois começam a bater boca e Valentina chega. José Miguel diz a Valentina que precisa falar com ela. De forma carinhosa, Valentina pede desculpas, diz que não pode falar com ele agora porque tem um assunto muito importante para resolver no povoado e pergunta se pode ser mais tarde. José Miguel diz que sim, pede para ela avisá-lo pelo Sabino e vai embora. Alonso diz a Valentina que não quer que ela vá só para a delegacia e pede para acompanhá-la. Valentina concorda. Rodrigo diz a Eurico que a Valentina Vilaça vai acabar aceitando aquela joia, mas antes ele vai ter que domar aquela potra brava. O delegado do povoado chega na casa de Rodrigo e diz que ele está preso por ter envenenado umas cabeças de gado do José Miguel Montesinos. Rodrigo se surpreende. Sabino diz a José Miguel que eles vão usar um truque para fazer com que o Rodrigo libere a água para ele. Felipe presta depoimento e confirma ao delegado Toledo que Ivana estava com ele no momento em que Oscar morreu. Você é um trouxa mesmo, Felipe, seu palermão. Enquanto isso, Ivana espera aflita sua vez de depor. Valentina e Alonso chegam. Nesse momento, os policiais entram com Rodrigo. Ao ver Valentina, furioso, Rodrigo diz para ela dizer para o Mauricinho que essa ele vai cobrar e com juros. Quinta-feira, 6 de abril. O delegado diz que já chega e manda os policiais levarem Rodrigo. Felipe termina o seu depoimento. Ivana pergunta se está tudo bem. Felipe diz que ela já não tem com que se preocupar. Valentina é chamada para depor. Atrás das grades, cuspindo fogo pelas ventas, Rodrigo diz que Mendonça tem que dar um jeito de deixá-lo livre o quanto antes. Eurico aconselha Rodrigo a negociar com José Miguel, para assim ficar livre. José Miguel e Sabino chegam à delegacia. O delegado Toledo diz a Valentina que, pelo que entendeu, ela já ganhou o repúdio geral do povoado por sua crueldade e insinua que ela matou Oscar. Valentina se irrita e diz que lhe parece muito pouco profissional que uma autoridade como ele se deixe levar pelos mexericos do povoado e repete que não matou o Oscar Almeida. Valentina termina seu depoimento e fica surpresa ao encontrar José Miguel na delegacia. José Miguel diz a ela que foi resolver um assunto com o Rodrigo Gavilã. Valentina se preocupa. José Miguel diz que não tem nada com que ela se preocupar.
Ivana é chamada para depor. Ela se faz de coitadinha, se vitimiza para Toledo. Rodrigo pergunta se José Miguel aceita que ele pague por suas vacas mortas e eles dão por terminado aquele assunto. Sabino toma a frente e diz para Rodrigo pagar logo as vacas e abrir as comportas de novo. Para ser solto, Rodrigo concorda e pergunta a José Miguel se esse trato convém a ele. José Miguel diz que não, porque não faz tratos com delinquentes e por ele, Rodrigo pode morrer na cadeia. José Miguel diz ao delegado que vai assinar a denúncia e se retira com ele. Sabino conversa com Valentina e pede para ela falar com José Miguel e fazer ele entender que é bom ele aceitar o trato com Rodrigo. Valentina consegue convencer José Miguel a aceitar o acordo de Rodrigo e ele desiste de assinar a denúncia contra Rodrigo. Ivana diz a Toledo que com certeza quando Oscar pediu o divórcio, a Nádia enlouqueceu e assassinou ele. Felipe diz ao padre Ventura que mentiu para evitar que uma mulher grávida fosse para a cadeia, a Ivana Dorantes, e agora por isso o remorso não o deixa em paz. Padre Ventura diz que o dever de Felipe é dizer a verdade. Sozinha, depois de ter prestado depoimento, Ivana diz para si mesma que o Felipe não a delatou. Tudo está bem e ela tem certeza de que o Toledo não suspeita dela. Ao retornar para a fazenda, Valentina pede para Alonso entender. Diz que antes pensava que o amava, mas se deu conta de que só estava envolvida pelo amor, porque agora ela sabe o que é realmente amar alguém. Alonso pergunta se ela está falando do José Miguel. Valentina diz que sim. Alonso não quer estar por vencido, não quer ficar sem Valentina e a beija. Valentina não o corresponde e diz para ele não voltar a fazer isso. Pé no saco, Alonso insiste em dizer que vai esperar pacientemente até o dia em que ela o queira. Valentina conta para a tia, Benita, Ernesto e Gabi como foi o seu depoimento e diz que o delegado até lhe deu a entender que ela pode ter sido a assassina do Oscar. Aflita, Isabel pergunta se Valentina já falou com Ivana e como ela foi no interrogatório. Valentina diz à tia que não sabe, porque foi embora antes que ela terminasse. Henriqueta decide levar alguns móveis para Sandra. Sandra não gosta nada do que a mãe faz e teme que Felipe brigue com ela, por culpa dela. Henriqueta diz que eles são uma família e manda os homens colocarem os móveis dentro da casa da filha. Em casa, Rodrigo diz a Eurico que o José Miguel Montesinos vai pagar caro por isso. Eurico diz para Rodrigo que foi um bom acordo e para ele não se queixar. Acompanhada por Gabi, Isabel vai ver Ivana e diz a Leonor que não sairá dali até falar com a filha. Leonor tenta impedi-la, mas Gabi a enfrenta e diz que Isabel tem todo o direito de ver Ivana. Teresa então leva Isabel até o quarto de Ivana. Enquanto isso, Ivana pensa em seduzir o delegado Toledo para conseguir engravidar. Isabel entra e demonstra a Ivana que está preocupada com ela por causa do interrogatório sobre a morte de Oscar. De repente, Ivana vê Oscar dizendo que ela não tem o direito de ser feliz e nunca poderá encontrar a felicidade depois do que fez com ele. Isabel fica sem entender ao ver Ivana tão assustada. Aterrorizada, Ivana diz: Não, você está morto, some, você já morreu, você está morto, eu matei. Isabel fica chocada com o que ouve. Felipe chega em casa, fica furioso ao ver o que Henriqueta fez e manda os entregadores levarem os móveis de volta. Henriqueta se faz de boazinha e diz para Felipe não se fazer de orgulhoso. Muito irritado, Felipe coloca Henriqueta para fora da casa dele. Apavorada, Ivana diz à mãe que o Oscar está ali e pede para ela mandá-lo ir embora. Isabel pergunta se Ivana matou Oscar Almeida e exige que ela responda. Totalmente descontrolada, Ivana diz que não é uma assassina, que não disse nada e coloca a mãe para fora do seu quarto. Angustiada, Isabel diz que não pode ser. Sandra pede para Felipe entender que a mãe dela só queria ajudá-los. Felipe diz que ela tem razão, mas esse não é o problema. Eles combinaram outra coisa. Felipe diz que espera que a mãe dela tenha entendido que não tem o direito de decidir por eles. Felipe diz para esquecerem aquele assunto, abraça Sandra, a beija e a convida para comerem fora. Em casa, Henriqueta diz que Felipe, além de pobretão, é marrento, mas esse casamento não vai durar muito tempo. Isabel pede para Gabi levá-la até o povoado. José Miguel está na cabana. Valentina chega, o chama, vai até ele e
e o abraça. Sexta-feira, 7 de abril. Valentina diz a José Miguel que sente muito a falta dele. José Miguel diz que também sente a falta dela e confessa que vive atormentado pelo ciúme. Valentina diz para eles esquecerem por um momento de tudo que está lá fora, fazer de conta que o tempo parou de repente, que só existe eles e o seu amor. E os dois se beijam. Gabi interrompe os dois e, chorando, diz a Valentina que a Isabel está presa porque se declarou culpada pela morte do Oscar Almeida. Toledo se surpreende quando Isabel diz que matou o Oscar. Valentina fica aflita. Diz a José Miguel que sabe que a tia não pode ter feito isso, mas não entende por que ela assumiu a culpa. José Miguel pede para Gabi contar exatamente o que aconteceu. Gabi diz a eles que levou Isabel para falar com Ivana, porque ela queria apoiá-la. Isabel não demorou muito falando com a filha e depois pediu para ela levá-la ao povoado. Gabi diz que parecia que Isabel estava meio em choque. A pediu para levá-la até a delegacia e, do nada, disse ao delegado que queria se entregar, porque era a assassina do Oscar. Valentina diz a José Miguel que tem certeza que a tia dela não é a culpada. José Miguel tenta tranquilizar Valentina e diz que não vai deixá-la sozinha nesse momento. Toledo diz a Isabel que está muito surpreso, que nunca imaginou que ela pudesse ser culpada pelo assassinato do Oscar Almeida. Isabel afirma que é a culpada e diz que fez isso porque aquele homem sem escrúpulos fez com que a Ivana caísse nas redes dele. Isabel diz a Toledo que uma mãe é capaz de qualquer coisa só para proteger um filho, e por isso ela matou Oscar. Benita e Maria da Luz ficam chocadas ao saber que Isabel está presa. Rodrigo diz a Eurico que agora é um homem de negócios, e custe o que custar, a Valentina vai ter que aprender que agora ele é poderoso, e ela vai respeitá-lo. Valentina chega na delegacia, querendo ver a tia de qualquer jeito. O delegado não permite que Valentina entre antes que Isabel termine o seu depoimento. Isabel assina sua confissão e escuta a Valentina gritando que sabe que ela não é uma assassina e que, por favor, diga a eles que não foi ela. Alonso conversa com o filho. Santiaguinho pede ao pai o endereço de onde está para poder escrever para ele e lhe mandar muitos desenhos. Benita conta para Ernesto que Isabel está detida na delegacia. Os delegados saem com Isabel. Valentina pergunta se a tia disse a eles que não matou Oscar Almeida. Envergonhada, Isabel fica em silêncio. Ernesto chega na delegacia e pergunta qual é a acusação contra Isabel. Toledo diz que Isabel é a assassina confessa de Oscar Almeida. Chocada, Valentina diz: assassina? Confessa? Isabel diz a Valentina que sim, que matou Oscar Almeida. Sandra diz ao pai que o Felipe se irritou muito quando viu que a mãe dela encheu a casa deles de móveis. Moisés pergunta quando a Henriqueta vai entender que não pode se intrometer assim na vida de um casal. O delegado de São Pedro diz que conduzirá Isabel até a cela. Valentina se desespera, abraça a tia e diz que não vai deixar levá-la. José Miguel conversa com Valentina e a convence a permitir que os delegados levem Isabel. Isabel pede para Toledo avisar o padre Ventura que ela está presa e quer falar com ele. O delegado do povoado diz a Valentina e Ernesto que o mais provável é que Isabel seja transferida em 48 horas a uma prisão em Pedreira. Ernesto diz que não sairá de lá até falar com Isabel. Alonso encontra a Valentina saindo da delegacia e pergunta o que está acontecendo. Valentina diz a ele que a tia está detida porque confessou que matou Oscar Almeida. Surpreso, Alonso diz que isso não é possível. José Miguel diz a Alonso que aquele não é o momento e nem acha que a Valentina tem a cabeça para explicar nada para ele, e a leva para a fazenda. Na fazenda, José Miguel e Gabi dizem que eles precisam falar com a Ivana o quanto antes. Alonso chega e diz a Valentina que ela conta com ele para tudo. José Miguel diz a Alonso que no momento a Valentina não precisa de nada, e muito menos dele. Alonso diz a Valentina que não é verdade que a tia dela matou Oscar. José Miguel pergunta por que ele está tão seguro, se sabe quem o matou. Cristina chega na casa de Rodrigo e dá um tapa na cara dele. Rodrigo pergunta o que deu nela, a chama de porcaria de animal e a joga no chão. Cristina diz que ele vai pagar muito caro pelo que fez com a filha dela e pergunta por quê. Frio, Rodrigo diz, porque me deu na telha, como também me deu na telha que você perdesse o moleque que esperava, como também me deu na telha de tocar da minha casa.
Sem que Rodrigo veja, Cristina pega uma faca que está na mesa e diz que ele só se aproximou da filha dela naquela fazenda para abusar dela. Padre Ventura vai ver Isabel e pergunta por quê, se sabe que ela não cometeu esse crime. Alonso diz a José Miguel e Valentina que não tem provas, mas está completamente seguro de que a dona Isabel é inocente. Valentina diz que tudo que sabe é que a tia dela está presa e que vai passar a noite na cadeia. Isabel diz ao padre que mentiu porque a Ivana não está bem, tem alucinações e ela não pode permitir que a sua filha passe o resto da vida dela na cadeia. Isabel diz ao padre que Ivana vai ser mãe e foi por isso que mentiu. Cristina aponta a faca para Rodrigo, diz que vai matá-lo e tenta enfiá-la nele. Rodrigo toma a faca dela e começa a enforcá-la. Rodrigo só não mata Cristina, porque nesse momento Filadelfo bate na porta. Rodrigo diz que dessa vez Cristina escapou e vai abrir a porta para Filadelfo. Cristina vai embora muito assustada. José Miguel diz a Valentina que vai levá-la para falar com Ivana. Alonso quer ir junto, mas José Miguel diz que é melhor ele acompanhar a Gabi até a delegacia para levar algumas coisas para Isabel. Rodrigo diz a Filadelfo que muito em breve vai começar o seu plano e a Valentina Vilaça vai saber quem é Rodrigo Gavilã. Padre Ventura diz a Felipe que as coisas se complicaram muito mais e conta que Isabel está presa. Valentina diz a Ivana que quer saber o que ela disse à sua tia quando ela foi vê-la. Felipe diz ao padre que eles têm que fazer alguma coisa para provar a inocência da dona Isabel, mas ele não pode condenar o filho de Ivana a nascer numa prisão. Padre Ventura diz que então não há nada o que fazer, porque os dois têm na boca uma mordaça, pois o que Isabel lhe disse foi em segredo de confissão. Ivana diz a Valentina que não sabe do que ela está falando. Valentina diz que Isabel declarou que matou Oscar Almeida. Ivana fica surpresa e diz: "O quê? Minha mãe? Mamãe matou Oscar?" Ivana diz que está se sentindo muito mal e finge desmaiar. Ernesto diz a Gabi que, juntamente com o advogado criminalista do escritório dele, vai pedir um habeas corpus para conseguir fazer com que Isabel não seja transferida para outra prisão. Leonor diz para Ivana descansar. Ivana pergunta como Leonor quer que ela descanse se acabou de descobrir que a mãe é uma assassina. Ivana diz a Valentina que agora entende quando a mãe esteve lá, se comportou de uma maneira tão estranha. Vai ver, ela foi vê-la com a intenção de lhe confessar a verdade e não teve coragem de confessar. Por isso, saiu de lá chorando. Ivana, capivara fingida, diz que não quer que Valentina saia e diz: "Vem, irmãzinha, vamos chorar juntas essa desgraça."